você pela sua companhia, tá? Pelo seu amor, por abrir a porta da sua casa e nos receber sempre com muita fidelidade e respeito, tá bom? Receba o meu abraço, o meu carinho. Olha só, a gente se questiona sobre muitas coisas, né? Como seres humanos, a gente quer sempre algo, deseja sempre algo, e fica assim numa conversação com Deus, né? Nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus e nós esperamos muitas das vezes por isso. E o tema de hoje é bem interessante. Se Deus disser não, talvez você possa me perguntar, mas Jaque, como seria o não de Deus? Como é que você sabe ou você saberia se Deus dissesse não? Bom, eu costumo me basear pelas minhas experiências e eu costumo lembrar do apóstolo Paulo. É o que nós temos referência também. Você lembra que ele orou 3 vezes a Deus? E ele disse: "Oh, tira esse espinho aí porque tá pesado, hein? Esse espinho tá incomodando." E nós temos, né? Espinhos, coisas que a gente quer que tire de nós. E quando que Paulo percebeu que Deus disse não para ele? Quando que Paulo teve certeza de que aquilo ali não seria removido? Deus disse não. Deus disse que a graça dele bastava. Sabe? E Paulo então entende que ele iria ter que conviver com aquilo ali. Que ele iria ter que aprender a toda vez que mencionar a graça de Deus, ser atacado, lhe esbofetearem a face. Conosco não é diferente. Muitas das vezes, amados, eu costumo dizer que as coisas já estão anunciadas, né? Existem fatos na nossa vida, e eu gosto de dar exemplos, porque nós só experimentamos, né, daquilo que a gente realmente vive, vê e ouve. Nós participamos, né? E quando eu pensei nesse tema e nessa conversa que nós teríamos hoje, eu pensei exatamente numa pessoa que veio à minha memória. Há um tempo atrás, você sabe, né? Mulher conversa, mulher se aconselha, mulher pergunta opinião. É muito de mulher isso, né? E dado um assunto, e no auge dos acontecimentos, eu falei para uma pessoa, mas isso aí já está anunciado. Você vai esperar sentada acontecer a 5ª vez? E pronto. Vida que segue, vamos fazer o arroz, vamos lavar a roupa, vamos levar o filho na escola, a filha chegou da faculdade, e vamos, e aí, semana passada, eis que surge uma pergunta no meu WhatsApp. A senhora lembra do que a senhora me disse? Se eu iria esperar a 5ª vez? Pois é, aconteceu. Não aconteceu porque eu disse, ou porque eu sou profeta, ou porque foi uma revelação, sabe? Que eu estava no momento de inspiração. Amados, muitas das vezes, o nosso Deus está dizendo não. Não insista. Não faça. Não vá por aí. Não é esse caminho. E nós, por insistência, ou por querer fazer dar certo, ou por querer acertar, ou simplesmente dizer assim, não, eu tô certa. A gente vai deixando, sabe? Já temos o não. O não, amado, é a reprovação. Não tá dando certo. Sabe, você está aí há 1 ano, 2 anos insistindo numa coisa, alimentando algo que você já tem o não de Deus. Você está trazendo tristeza, confusão,
problema para o seu dia a dia, tua mente está perturbada, você não está conseguindo conviver com aquilo, sabe? Você já tem o não de Deus. Porque Deus não pode estar no meio dessas coisas erradas, sabe? Eu não posso estar aqui querendo que o filho do outro seja reprovado naquela prova, porque a segunda colocada é a minha filha. Eu não posso estar aqui querendo puxar o tapete do gerente, porque eu sou o suposto gerente que vai entrar no lugar dele. Sabe? Isso são os nãos. São aquelas coisas que vêm à nossa mente. Cara, se eu tô vendo que a minha insistência, que eu estou indo por um caminho aonde não está dando em nada a não ser dores, acúmulo, acréscimo de dores, eu entendo que isso já é o não de Deus. Aí os mais otimistas falam, não, mas eu tenho que insistir, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que fazer valer. Mas até onde? Até quando? Como é isso? O que é fazer valer? Existe, amado, um ponto de chegada, sabe? Existe a coerência. Existem coisas que você está vendo, sabe? Isso é em todos os campos. Tem gente que insiste por abrir um negócio. Cara, não dá certo uma vez. E gasta dinheiro, investe pesado, e não dá certo, e não tem aprovação. Eu sou como Paulo. Desculpa, mas o meu limite é 3 vezes, amor. Eu vou lá, depois eu falo, não, eu vou testificar, que é para ver se o negócio sou eu ou se é aquilo. Deu errado de novo. Não, meu limite é 3. Eu aguento até 3. E aí você vai lá. Deu ruim? Pede para sair. Sai de fininho. Lembra dos antigos que dizia assim, vai continuar dando murro em pontas de faca? Tem como dar certo isso? Você vai se ferir. Você vai se machucar. E eu vejo muitas pessoas dando murro em pontas de faca. Não adianta eu desejar o teu marido, ele é teu marido. E eu tô aqui numa insistência, querendo ter aquilo que não é meu. Lembra de Davi? Quando nossos olhos são postos em outras coisas que não é o objetivo de Deus, que não foi o propósito, não é o plano original, eu gosto do plano original, já perceberam, né? Eu gosto dessa palavra, dessa frase, o plano original. Existe algo verdadeiro, amados. Você está vendo que você vai insistir, não está dando certo? Não colou? Você achou que poderia, mas não foi. Já é o não. Então, às vezes, a gente pergunta, Senhor, não está dando certo. Senhor, por que o Senhor não me responde? Mas eu estou orando a Ti tem tantos anos. Amados, desculpa, mas você que não está ouvindo. Você que não está sendo sensível à voz de Deus. Porque Ele já disse. Ele já disse novamente, ele já falou de novo. Mas você não está atento. Porque você quer que seja feita a sua vontade. E eu gosto quando eu falo a sua vontade, eu lembro logo de Jesus nos dias de sua carne. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, todavia, que seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente pede essa resposta a Deus. Deus nos dá essa resposta, a gente não aceita a resposta de Deus. Deus está dizendo não. Não faça, não vá. É dores, é espinhos, sabe? É vidro. Mas a gente continua insistindo. Amados, mude o foco. Não era para ser seu, não vai ser seu, você não vai conseguir aquela promoção. Aceita aquela outra proposta. O seu futuro será sempre brilhante se você tiver sabedoria para entender o não e o sim de Deus. Sabe? E eu costumo dizer, essa pedra aí já está cantada. Sabe quando a pessoa canta pedra? Está cantada, mas as pessoas não estão atentas. Não é? Não tem coisa que a gente já vê, você fala, eu tô vendo isso lá no final. Eu tô vendo. A pessoa vai desenhando, sabe? Só ela não percebe.
Mas a história está desenhada, está ali, ó. Você olha e vê nitidamente que vai dar certo, que não vai dar certo. Claro. Ah, mas eu tenho que tentar. Claro. Você tem que tentar, você não pode culpar ninguém. Você pode tentar quantas vezes você quiser, mas depois você não pode dizer que Deus não te ouviu ou que Deus não te respondeu, sabe? Porque às vezes a gente fica nessa briga conosco e com Deus. Achando, eu não sou filha, não é possível. Deus ouve fulano, Deus ouve ciclano e a minha oração Deus não ouve. Porque eu tenho falado com Deus muitas vezes e eu não tenho obtido resposta. Será que você não tem a resposta? Será que você não está olhando para a resposta? Você não está ouvindo a resposta? Às vezes, amado, nós estamos no lugar errado, na hora errada e fazemos uma interpretação totalmente errada dos fatos. É preciso ter maturidade para viver. É preciso ter sabedoria para viver. É preciso ter experiências para viver. Eu costumo dar muito ouvido às vozes da experiência, às pessoas que passaram, que viveram, a avó, a mãe, sabe, o pai, o tio. São pessoas, amado, que tem muito a nos ensinar com a vida, com o cotidiano, com as suas experiências. Eu sou uma ouvinte. Por isso é que eu aprendo, porque eu ouço o evangelho quando ele é pregado, eu assimilo, sabe? Eu trago para minha vida. Isso é viver. A gente vive de acordo com o que as nossas experiências nos trazem de bom e de ruim. As coisas boas, ai, que legal, que êxtase, que alegria. E as ruins? As ruins existem, amados, para nos ensinar, sabe? As ruins passam por nós, a gente passa por essas situações para aprender. E parece que tem pessoas que nunca aprendem, sabe? Que estão sempre nessas fases burocráticas e difíceis e complicadas, porque não ouvem o não, não gostam do não, sabe? Não recebem o não. Eu vejo pessoas que não recebem não, que continuam insistindo em coisas que não vão dar em nada e que só vão, como eu disse, acrescentando dores. Eu fui uma consulta médica no ortopedista. Vocês veem, nada a ver, né? Ortopedista não tem nada a ver com psicologia. E aí ele começou a falar de psicologia comigo, sabe? Dos danos que seria propriamente da coluna, meu problema é a coluna, dos danos que seriam propriamente da coluna e dos danos que eu acrescentava a esse problema. Você vê como é interessante? Amados, há coisas e há formas de Deus falar conosco. Deus fala conosco simplesmente numa consulta médica. E ele falou, é bom que se faça isso, que se faça aquilo, que se experimente isso. E ele, Dr. Breno, ortopedista, um grande abraço se o senhor estiver me assistindo, tá? Um grande abraço ao senhor e à sua família. Então, há detalhes na nossa vida que se a gente se apegar, se aperceber, você já tem uma resposta ali ou alguma coisa em que se basear, em que se apoiar. E você para pensar e você fala, é exatamente isso. É isso, esse era o foco. Não é assim? Nós ainda precisamos estar sensíveis aos acontecimentos. E aí ele me indicou umas coisas, sabe? E eu já comecei a colocar em prática. E eu já estou me sentindo melhor. A gente precisa se descarregar. A gente precisa se aliviar. E muitas das vezes, queridos, somos nós que trazemos para nós mesmos os fardos, os pesos, as obrigações, sabe? Nos sobrecarregamos de muitas coisas que não são nossas. Cara, quem plantou, que colha. Quem plantou, que aprenda então a colher e resolva essa forma aí, essa situação aí da melhor forma.
Porque a gente vai se sobrecarregando, e chega uma hora que o fardo está tão pesado sobre nós que a gente vai começando a ter coisas que não são necessárias. Sabe aquelas coisas psicossomáticas? Que são coisas que vão acumulando, que vão indo, que vão se arrastando até aqui. Gerou um problema de saúde, gerou um problema aqui, ó, onde tudo começa. Então é hora da gente perceber esse não de Deus. O tema é esse. Se Deus disser não, aprenda a lidar com isso, sabe? Mude o foco. Porque se você começar a insistir em cima desse não, você vai cair em muitos erros, sabe? Um erro levando a outro, um erro levando a outro. E às vezes a gente começa a acrescentar coisas que não irão nos edificar, que não irão somar no nosso dia a dia, na nossa vida, sabe? E eu tenho aprendido isso. Tem uma semana que eu tenho estado aprendendo isso. É preciso que a gente se dê um tempo. É preciso que a gente se ouça também. Que a gente se olhe no espelho, que a gente faça uma reflexão. Nós já temos muitas das vezes as respostas. Nós é que não atentamos para elas. Nós não queremos ouvir o não. Claro que a gente quer ouvir sempre o sim. Ah, o sim é a aprovação. O sim é aquele sorrisão de que deu tudo certo, que você fez bem, né? Que você é capaz, parabéns. O sim é gostoso, o sim é maravilhoso, o sim é, poxa, só que nós não o teremos em todos os tempos, sabe? A gente vai ter que lidar com o não, com a rejeição, sabe? Com a reprovação, sabe? É dada a nós. Nós estamos aqui para experimentar. E o ortopedista falou exatamente isso. Se você não experimentar isso tudo, o bom, o ruim, o azedo, o doce, o amargo, o pesado, o leve, se você não experimentar isso tudo, você está em que plano? Você está em que mundo? Isso me chamou a uma, sabe, a uma reflexão. Aquelas palavras dele me chamou a um momento comigo mesma. Eu não vou poder viver a vida do outro. Eu não vou poder resolver o problema do outro. Eu costumo dizer isso para o meu filho. Eu não vou desejar que você passe por isso, mas se você passar, a dor vai ser sua. Eu não vou poder senti-la por você, eu vou sofrer. Mas a dor é individual. Você vai sofrer o dano. E é isso que às vezes a gente não se apercebe. E a gente fica querendo sofrer a dor do outro, viver a alegria do outro, sabe? A rejeição do outro, ou a aceitação do outro. E na verdade você só pode participar, mas você não vai poder viver. Há coisas na nossa vida, amado, que nós temos que solucionar, sabe? A gente às vezes se perde porque a gente vai atropelando tudo. E isso me fez lembrar mais um fato. Esse jovem rapaz aí que perdeu a vida de uma forma tão inesperada, né? Ninguém, como se espera aquilo? O MC Kevin. Como se espera uma situação daquela de um jovem cheio de vida, né? Como? A pessoa vive muito acelerado. O mundo está muito acelerado. As pessoas estão conectadas no 480. Ninguém tem paciência para nada, ninguém quer ouvir nada, ninguém quer parar e escrever na areia, sabe? As coisas, não sei, a evolução, sabe, amados? E às vezes eu falo, nossa, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são tantas catástrofes, sabe? São tantas coisas ruins, e a gente está sendo só impactado. Os nãos estão aí, as pessoas não estão percebendo esses nãos. Parece que as pessoas estão alheias e só estão recebendo as coisas boas. Só estão sendo pegas naquilo que lhe apraz. Mas, amados, é necessário que você observe tudo. O positivo e o negativo. Para que você, então, desacelere, para você crescer.
É preciso apertar o freio. É preciso, muitas das vezes, puxar o freio de mão para você se certificar que o carro está parado. E que nada vai fazer andar. E que nada, nem que alguém empurre ele vai sair do lugar. As nossas emoções precisam ser tratadas. O equilíbrio precisa voltar, o repouso precisa voltar. Porque a gente vai no frenesi. A gente vai. Tem hora que a gente olha para trás, caraca, só rastros de destruição, só rastros de dores, de tristeza. Calma. Ou, desacelera. Sabe? Conta até 10. Não exija tanto. Não se cobre tanto. Observe o não. Observe que não está dando certo. Observe o murro na ponta de faca. Sabe? E comece a falar, eu vou começar de novo. Eu vou fazer diferente. Não é por aí. Olha quanto tempo que eu estou fazendo isso e a resposta nunca é positiva, sempre é negativa. Eu não estou conseguindo construir, mas eu estou destruindo. Vamos nos aperceber. Vamos nos orientar. Vamos procurar a palavra de Deus. O que fala? O que Deus fala? Porque Ele fala, amados. As pessoas assim, sabe, estão assim, não oro mais. O que vai acontecer hoje é Deus que já projetou e agora a responsabilidade é todinha de Deus e pá. Você tem uma vida. Essa vida foi confiada a você e você tem um propósito a cumprir. A parte de Deus já foi feita, queridinho. Agora é a sua. Tá na hora de você fazer a sua parte. Tá na hora de você deixar de se acovardar, sair de trás aí da sombra, sabe? E assumir quem você é. E começar a agir por você. Existem pessoas que não são procuradas. A família não procura. O irmão não procura, a mãe não procura, ninguém pergunta por ele. Ele só tem uma base. Ele só tem um eixo. E esse eixo, ele tá deixando fugir. Não tá tendo manutenção, sabe? Aquele olhinho, não tá sendo lubrificado. Amados, uma hora vai enguiçar. E aí as pessoas ficam procurando respostas. A resposta é, volte para o eixo. Cuide desse eixo, da tua base. Da tua base. O que é a tua base? Volte para isso. Sabe? Cuide disso. Faça manutenção nisso. É preciso. Nós precisamos de manutenção, nosso corpo precisa de manutenção, a nossa mente precisa de manutenção. A minha filha, muitos de vocês já sabem, ela faz psicologia e ela falou que todos nós, todos, deveríamos fazer terapia. Nós precisamos estar em manutenção, querido. E às vezes essa manutenção é simplesmente falar. Às vezes é se abrir, desabafar, colocar para fora. Existem pessoas que guardam muito e isso também causa dano. Sabe? Frustrações, medos. E isso vai nos causando coisas. Gente, converse. Esse momento que eu tenho com você, você não tem noção como é bom, como é maravilhoso, como eu sinto Deus falando através dos seus comentários, daquilo que você deixa lá para eu ouvir depois. Sabe, irmã Jaque, é isso. Eu passei por isso. É assim mesmo. Irmã Jaque, continua firme. Nós estamos aguardando a sua resposta. Irmã Jaque, é assim. Não desiste não, continua. Sabe? Olha, isso é um up. Isso é um ânimo. Sabe? Isso é se encher novamente. Isso é esperança. Nós devemos sempre ter esperanças, amados. A esperança nos move, sabe? Nos motiva a gente permanecer, para a gente continuar, para a gente não desistir. Mas desistir é uma coisa. E insistir é outra coisa. Percebeu?
Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Porque senão nós vamos confundindo insistir com desistir. E não é a mesma coisa. São coisas diferentes, acontecimentos diferentes e que precisa que a gente esteja centrado para que a gente equilibre. Eu sempre esbarro nessa palavra, né? Equilíbrio. A nossa vida é baseada em equilíbrio. Sem equilíbrio, amado, não dá. Há equilíbrio para ser esposa, para ser mãe, para ser mulher, sabe? Para ser filha, para ser irmã, para ser marido, para ser pai, para ser chefe de família. Há equilíbrio. Tem que ter. Se você se desequilibrar, as coisas vão começar a dar errado, a perder o foco daquilo que você se projetou a fazer. E é isso. É esse tema que eu quis trazer para você. Se Deus disser não, como eu identifico esse não? O que é não? O que seria o não? É a reprovação, é não dar certo, sabe? Você está vendo que aquilo ali não tem... Amados, nós somos maduros. E há situações que a gente vê, está desenhado, como eu falei, sabe? Já está destinado, assim, tchum. É fácil de ver, de observar. E a gente, por insistência, fica ali, sabe? Acumulando um monte de coisas desnecessárias. Então, que essa manhã, que essa reflexão, que esse nosso papo, que essa nossa conversa, de alguma forma, tenha sinalizado, sabe? E por isso que eu citei o apóstolo Paulo. Porque aquelas 3 vezes que ele orou a Deus e a forma que veio a resposta, não era para ter dúvida. Era para desistir daquilo. Não adianta insistir. Tem coisas que não adianta insistir. Porque não vai dar certo. Vai começar a acumular algumas coisas aí que irão lhe trazer sobrecarga. Irá lhe fazer mal. Não será produtivo. Não vai te fazer feliz. E você vai arrastando situações que lá na frente você poderia ter experimentado outras coisas, sabe? Mas porque você não aceitou o não agora, você não pôde viver isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Achei muito bom esse nosso papo de hoje. Já saio daqui com novas diretrizes também. A gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece. E isso que é bom, tá bom? Eu sou Jaqueline Moraes.